E aí, jovens? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os notívagos. Bem-vindos ao Descomplicando o Exame de Ordem comigo, Maurício Gisler, editor do portal Exame de Ordem, para conversarmos aqui sobre a preparação para o 21º Exame de Ordem. Vai ser um exame interessante. Eu sei que, apesar disso eu não ter sido noticiado ainda, que teremos algumas mudanças para o 21º Exame de Ordem. Exatamente o que, tá? Eu não sei bem, se bem que essas mudanças seriam mais vinculadas à segunda fase, não preocupariam agora para a primeira fase, tá? Quanto à primeira fase desse 21º Exame de Ordem, nós ainda não tivemos a primeira fase do 20º, que é a primeira fase estreia do novo CPC, e o pessoal está querendo saber, e aí, como é que vai ser, o que vai acontecer? A gente já sabe, claro, que o impacto do novo CPC não vai ser tão significativo quanto o impacto dele na segunda fase. Para a segunda fase, vocês vão ter que beber, comer e respirar novo CPC, porque a prova do 21º Exame de Ordem de segunda fase vai ser só nisso, como também agora a prova do 20º exame que ainda não ocorreu, tá? De segunda fase também. Para a primeira fase, o que se estima, tá? A expectativa é que nós temos um impacto direto e evidente no Código de Processo Civil, nas questões de processo civil, tá? Nas questões de processo do trabalho, só aí já é um impacto significativo. A jurisprudência do TST tem mudado toda semana. Semana passada, inclusive, já teve mudança com o TST adequando sua jurisprudência em relação ao novo CPC. A banca deve explorar isso assim de monte. Claro, nesse momento não dá para dizer o que é, porque nós não tivemos a prova do 20º. Tá? Mais para frente um pouquinho, de repente a gente vem aqui de novo para poder discutir isso aí, o que foi o novo CPC na primeira fase, que isso é importante para vocês, tá? Estabelecerem essa preparação. Claro, diferentemente do 20º, que está sendo uma prova de transição, o 21º a gente já vai ter uma ideia, tá, do que foi a introdução do novo CPC. Mas ainda muito incipiente, porque a gente não vai ter um cabedal de questões grandes o suficiente para poder analisar, para poder dizer, ó, o caminho é isso, o caminho é aquilo, como é que a banca vai explorar os novos temas, as modificações do Código de Processo Civil. A verdade é, o CPC de 1973, babau, já era, mas morreu, sepultou. Agora é só o CPC de 2015, né? Foi sancionado em 2015, entrou em vigor agora em 2016. Então, nós precisamos sentir o que é que vai ser essas mudanças para poder orientar vocês melhor, mas não temos ainda a prova como é que é a FGV. Mas, de toda forma, entrem de cabeça. Vocês já estão começando a estudar, na verdade, o novo CPC. Quem não começou, não sei o que está fazendo da vida, já era para ter começado, está atrasado. Nós estamos aqui no começo da preparação para o 21º Exame de Ordem e dá para ver tudo. Tá? Nesse momento agora que eu estou gravando esse vídeo, nós temos mais de 4 meses até o dia da prova, dá para ver todo o conteúdo tranquilamente, implementando, nós vamos discutir isso aqui no processo todo de orientação, a melhor forma de estudar. Tá? Estudar não é sentar e assistir uma aula. Sentar e assistir a aula é fácil. Tá? Estudar não é pegar, sentar e ler um livro. Tá? São atividades isoladas. Estudar é um processo complexo que envolve uma série de atividades correlatas, sequenciais ou simultâneas, tá? Para poder estabelecer no candidato aquilo que nós chamamos de memória profunda. O conhecimento fica sedimentado quando você olha a questão, a resposta é essa. Você sabe a questão. Por quê? Porque estudou, escreveu, reviu, entendeu? Estudou mais um pouco, resolveu o exercício, que é uma etapa extremamente importante, e fixou o conteúdo. Nós vamos trabalhar isso. Como estudar, qual é o conteúdo que tem que ser fixado, tá? Como aproveitar, como entender a lógica da prova da primeira fase do exame de ordem para o quê? Maximizar desempenho. Nossa meta, a meta de todo candidato, é fazer pelo menos 40 pontos. 39 não serve, não aprova. 40 pontos, 50% dos 80 é o que nos interessa. Evidente, se puder fazer mais, maravilha. Mas o grande lance, para quem está começando isso agora, é fazer o máximo possível, tá? Para passar tranquilo. Às vezes, não raro, quer dizer, é raro, mais raro, mas o que tem acontecido com a banca ultimamente? Uma vez e meia retifica uma questão de primeira fase, quando há retificação, o candidato que acertou perde aquela nota. Já aconteceram 2 vezes, tá? Uma, inclusive, bem recente. A gente não quer isso, fazer 40 não, melhor é 41. Tá? Tem muitos candidatos que, infelizmente, ficam naquilo que nós chamamos de zona limítrofe de aprovação. 37, 38, 39 pontos. É ruim. Tá? O histórico de anulações da FGV é péssimo. As 2 últimas edições não anulou
A regra da FGV não, quer dizer, da OAB, que é da banca, da banca da OAB, que na verdade que determina as anulações ou não, a OAB não tem anulado. Então 39 não serve. Nós queremos 40 para cima, 50, 60, enfim, para passar tranquilo. Vocês vendo essas aulas aqui, essas dicas, essas orientações que nós vamos passar, o objetivo é fazer com que vocês passem tranquilo. Passou na primeira fase, foco total na segunda fase para poder ser aprovado. Mas primeiro, como o exame de ordem são em 2 etapas, vamos passo a passo, o primeiro degrau. E o primeiro degrau é a primeira fase. Vamos dar uma olhada aqui? Datas do nosso 21º exame de ordem. Se não acontecer nenhuma mudança, tá? Pode ser que ocorra, mas em regra não. Nossa prova da primeira fase será no dia 27/11. Está longe no tempo, né? Se vocês estão assistindo essa aula agora, provavelmente adquiriram o curso por agora também, já estão pensando num planejamento. Minha letra é feia, mas dá para entender. E aqui a palavra mágica, ó, longo prazo. Longo prazo. Tá? Tem muitos candidatos que começam a estudar com 5 meses de antecedência, outros com 4, ok. Outros com 3, já fica mais apertado, com 2 e com 1. Evidentemente que a faixa de aprovação está mais concentrada nos candidatos que se importam em começar a estudar antes, estudar de forma regular, disciplinada, com metodologia, porque diferentemente desse candidato aqui que pode implementar uma metodologia de estudo completa, o candidato que deixa para estudar muito em cima não pode. É muito conteúdo para pouco tempo. Quando a gente fala em estratégia para o exame de ordem, é preciso ter isso em mente, quando a gente fala de estratégia para o exame de ordem, só se fala em estratégia, na verdade, porque nós precisamos lidar com o fator tempo. Se o tempo fosse livre, vou fazer o exame de ordem quando eu quiser, era só sentar lá, fazer online, ou chegar na seccional, subseção, ou aqui no Conselho Federal, enfim, chegar lá, vou fazer a prova, traga a prova assim. Não há de se falar em estratégia. O candidato se prepara no ritmo dele, da forma como ele quisesse melhor, ia lá e fazia a sua prova tranquilo. Mas não, o tempo é curto. Entre uma prova e outra são 4 meses. Tá? Então é preciso otimizar o uso do tempo, porque se isso não for feito, o desempenho piora. Tá? Então, foco aqui no tempo. Então, nossa prova de primeira fase vai ser dia 27/11, tá? Nosso edital só lá em setembro ainda, 26/9, está longe o edital, está longe a prova, bom para quem está começando agora. Bom, inscrição no exame de ordem. Essa é uma observação importante. Essa regra aqui é do edital passado, porque nós não temos o edital do 21º ainda, mas a regra perdura, a regra é a mesma. Então, o importante para quem vai fazer o exame de ordem, está estudando, ó. Quem já tem a sua colação de grau, já tem o certificado de aprovação, pode desconsiderar isso aqui, tá? Não é significativo. Quem está na faculdade tem que estar, no momento da inscrição, nos 2 últimos semestres ou no último ano. É a mesma coisa? Não, porque algumas graduações, em vez de 10 semestres, tem 11, por exemplo. Então, é para estar nos 2 últimos semestres da faculdade. Numa graduação de 11, então você estaria ou no 10º ou no 11º. Tá? Na graduação normal, você estaria no 9º ou no 10º, que é o mais comum, tá? Ou último ano, a depender, enfim, da grade do curso. Tá? Então, essa é a condição. Quando é que prova isso? Só no momento que passou no exame de ordem, você vai comprovar naquele momento, quando você for fazer a inscrição, de que você estava regularmente inscrito nos 2 últimos semestres ou no último ano. Ok? O exame de Conselho Seccional, o exame de ordem é feito no Conselho Seccional do Estado em que concluiu a graduação em Direito, ou no estado sede de seu domicílio eleitoral, sendo vedada a realização da etapa subsequente em local diverso do inicialmente escolhido. Então, por exemplo, você mora no Rio de Janeiro, se inscreveu lá no Rio de Janeiro, mas quer fazer a segunda fase em Salvador. Salvador, inclusive, nós vamos ter Super recentemente, hein? Não pode escolher o Rio de Janeiro, tem que ficar no Rio de Janeiro, tá? Ok? Mas eu preciso ir para Salvador, eu moro no Rio, quero ir para Salvador fazer a minha prova lá. O que eu faço? A forma mais fácil, já que você não pode mudar o lugar onde você concluiu a graduação, é você ir na sede do distrito eleitoral seu e mudar o domicílio eleitoral. Tá? É fácil, é muito menos burocrático, tranquilo de comprovar perante a OAB. O pessoal da OAB vai olhar simplesmente se você tem um domicílio eleitoral
lá na seccional que você quer fazer a prova, tranquilo, não vai criar problema para você, tá? Bom, prova objetiva de múltipla escolha, o conteúdo do exame de ordem. Quando a gente fala em preparar para o exame de ordem, nós temos um universo de disciplinas e um universo de questões específicos, voltados especificamente, claro, para o exame de ordem. É igual ao concurso? Não. Concurso é uma coisa, dentre vários tipos de concursos diferentes, exame de ordem é outra coisa. E o que é o exame de ordem? Qual é o mapa das disciplinas, o mapa dos temas cobrados do exame de ordem? A gente vai ver isso agora, tá? A regra do exame de ordem, na verdade, ela está estruturada numa resolução chamada Resolução número 9 do Conselho Nacional de Educação. Inclusive, isso é um problema sério que nós estamos discutindo, só para falar en passant aqui, essa resolução está sendo rediscutida, tá? E eles querem mudar a graduação de 5 para 3 anos, querem suprimir uma série de disciplinas, tá? E se isso acontecer, eu não sei quando, era para estar sendo discutido agora, mas na semana passada, o presidente interino Michel Temer derrubou metade dos conselheiros do CNE. Se isso acontecer antes do edital, que vai ser lá em setembro, não sei, está sendo discutido. Era para ser discutido agora, mas o Temer mudou a banca, mudou os conselheiros, então vai vir um processo de novo. Se isso mudar, vai impactar aqui, ó, pá, direto, sem conversa. Porque dentro do próprio edital tem as regras da resolução número 9, que diz quais são as disciplinas do eixo profissionalizante do exame de ordem. Tá? Eu não sei como é que vai ser essa discussão, não sei o que vão ser retirados. Na verdade, a ideia principal do Conselho Nacional de Educação, por lobby da iniciativa privada da educação, tá? Que é baratear o curso de direito, seria retirar a prática jurídica ou torná-la optativa. Seria reduzir o tempo de duração do curso, e para isso também eles retirariam as chamadas disciplinas propedêuticas, que algumas caem no exame de ordem, como por exemplo filosofia, sociologia do direito, tá? Psicologia jurídica. Seria uma mudança que seria muito ruim para quem vai estudar. Não sei quando vai mudar essa resolução, e eu não sei se antes do edital ela for alterada, tá? Como é que a OAB vai fazer essa transição também. Porque pode ser mudado no próximo mês. O que acontece? O CNE ele faz as audiências públicas, está sendo marcado agora, define, vota, e é de competência do próprio CNE, manda para o Ministério da Educação, o ministro diz sim ou não. Tá? Ele não tem poder de veto, não. O poder de veto tem, mas não parcial, é total. Sim ou não para a proposta. Se ele disser sim, do jeito que o CNE mandar, vamos ver, né? Eu estou preocupado. Mas aqui, em princípio, pelo que nós estamos estudando, e como a gente entende do poder público, o Brasil não está assim politicamente estável, as coisas estão enrolando, tudo meio atravancado, eu acho que, mesmo que se mudar antes do edital, a OAB segura, mas depois, para o 22º, que não é problema nosso, as mudanças virão. Eu espero. Tá? Mas, como nós não sabemos, só temos a expectativa, então nós vamos estudar o que nós sabemos. Se mudar, é para reduzir conteúdo. Quem está estudando mais se contenta com menos, mas vamos continuar observando aqui. Bom, o que é a resolução número 9? Tá? Tem o eixo de formação fundamental, exatamente aqui que eu estava falando, ó, que eles querem mexer. Tá? Tem antropologia, ciência política, economia, ética e filosofia, que cai filosofia do direito para a gente. Tá? História, psicologia e sociologia. Tá? E eixo de formação profissional, ó, com enfoque dogmático. O que é enfoque dogmático? É o enfoque na lei, no conteúdo da norma. Tá? Esse é o chamado enfoque dogmático. Tá? E aqui, perdão, as disciplinas do eixo de formação profissional que caem no exame, ó, de acordo com a resolução número 9, que institui o currículo básico das faculdades de direito do Brasil inteiro. Constitucional, administrativo, tributário, penal, civil, empresarial, trabalho, internacional e direito processual, claro, processual do trabalho, processual civil, processual penal. E aqui, ó, eixo de formação prática que também querem acabar com a prática nas faculdades, um absurdo. Tá? Não sei se isso passando, a OAB está interferindo, inclusive semana passada a OAB foi lá conversar com o ministro ficou assim, digamos, meio sensibilizado. A gente sabe como é que funcionam essas coisas. Vamos ver o que vai acontecer. Estamos aguardando. Bom, o que isso quer dizer? O estudo dessas disciplinas, a gente delimitar esse universo, ele é importante. Já vou ver isso aqui, antes de adentrar especificamente.
Isso é importante para definir o espectro de estudo. A gente sabe quais são as disciplinas normais do exame de ordem, mas, por exemplo, a gente fala em direito constitucional. O que é tudo de direito constitucional? Não. Tá? Isso não é dito no edital. A gente tem essa noção da amplitude do que já foi cobrado em função das provas anteriores, da repetição de temas. Então, assim, a gente tem mais ou menos um universo de temas dentro de cada disciplina que são trabalhados. Tá? Se for ver tudo de direito constitucional, que mundo. Entendeu? Aí a prova fica muito difícil, dependendo de se a banca quiser elastecer a amplitude do conteúdo a ser cobrado. Mas isso não acontece. Tem um universo definido. Vamos ver aqui as estatísticas um pouco antes de entrar nisso aqui. Elas não estão 100% atualizadas porque eu estou na dependência da publicação do resultado final do 19º. Tá? Que é a última prova terminada. Nós ainda não tivemos a prova do 20º, primeira fase. Bom, a média de aprovação é essa. Média final. Qual é a regra? Tá? A regra é mais ou menos 40% a 50% dos candidatos passam na primeira fase e depois 40% a 45% passam na segunda. Se bem que essa última prova aqui, se eu não me engano, foi 36, né? Opa, coisei aqui. Espera aí. Anterior. Aqui, pronto. 40% a 50%, foi 36%, foi uma média menor, tá? A gente teve um problema na prova de penal aí. Bom, então a gente vê essas estatísticas, observem só, lá em 2010.1, 14,2% de aprovação. Aí, nós, né? Que prova difícil. Aí nós tivemos duas exceções aqui no 5º e no 6º exame unificados, subiu para 20 e poucos por cento, depois caiu, e depois começa a subir. E eu acho que nós vamos ficar aqui no 20º, aí algo em torno na faixa dos 25, melhor aqui, 25 a 30% de aprovação. Tá? E o grande lance é perceber que essas reprovações, e aqui eu vou ser muito sincero com vocês, assustam. Tá? O leigo, quando chega e olha os dados do exame de ordem, uau, que prova difícil. E eu digo para vocês, vou tirar pela prova da segunda fase, tá? As provas são, pelo menos as últimas 2 edições, o nível, a qualidade das provas, as últimas 2 não, dá para dizer as últimas 4, só que a gente teve problemas pontuais que não dá para dizer 100% que as provas foram perfeitas. Tá? Se bem que no 20º exame de ordem, na segunda fase, pelo menos tecnicamente, as peças foram muito boas. As correções deixaram a desejar, mas as peças foram muito boas. Os candidatos, eles estão reprovando, em sua maioria, por conta deles mesmos. Não é a prova que está reprovando os candidatos, não. É o candidato que não está bem preparado. E quando você tem uma prova com enunciados corretos, isso tem acontecido na primeira fase, aconteceu na primeira fase do 20º, não foi uma prova exatamente muito fácil, mas os enunciados claros, poucos recursos a serem trabalhados, e os candidatos estão perdendo mais para eles mesmos do que perdendo para a prova. O número de pegadinhas, o número de questões capciosas tem caído vertiginosamente ao longo dos anos. Tá? Então, assim, vocês que estão começando a estudar agora, pegaram um curso completo, curso abrangente, tem uma preparação específica, fiquem cientes de que se vocês estudarem seriamente, dificilmente vocês não vão deixar de passar. Vocês vão passar. Tá? Dificilmente. Tá? Por quê? Porque a prova, o grau de qualidade dos enunciados tem subido muito. Tá? O candidato tem dificuldade? Tem, claro, evidente. Mas dá para poder ser aprovado, dá para ser aprovado. Tá? Muitos candidatos, eu diria, a maioria daqueles que reprovam por deficiências próprias, deficiências de formação. Então, as estatísticas, nós sabemos dela, nós sabemos da forma do exame de ordem, mas isso aí impacta mais quem tem desconhecimento ou os leigos. Vocês estão se preparando, sabem que as estatísticas não refletem a realidade da preparação. Então, o candidato que é responsável, não vou dizer, não precisa ser brilhante para ser aprovado, nem um gênio da lâmpada, não. Mas o candidato é responsável, que adota a metodologia de estudo consistente e é disciplinado, estuda todo dia, cumpre com suas obrigações, aquilo é um trabalho, ele está ali, ele tem alta probabilidade de ser aprovado. Quem reprova é quem não tem esses compromissos, ou não está estudando com material adequado, ou não está se dedicando corretamente. Beleza? Olha aqui, ó. Disciplinas da primeira fase do exame de ordem na ordem de apresentação na prova.
Primeiro, quando vocês abrirem um caderno de prova, ó, vocês vão trombar aqui com ética profissional. Ó. Questão de 1 a 10 são 10 questões. Isso aqui, ó, representa, só para vocês terem ideia, 25% do necessário para chegar aos 40 pontos. Ou seja, 10 questões representa 1/4. São 40 pontos, 10 representa exatamente 1/4 das questões. Para poder passar na primeira fase, são as questões de ética. Ao longo da preparação, lá no blog Exame de Ordem, em outros vídeos que nós viemos a gravar, nós vamos enfatizar como é que se deve estudar a ética profissional direito, tá? Como é que faz para conseguir as 10. Sendo que, para o 21º Exame de Ordem, olhou no lance, nós vamos ter a estreia do novo Código de Ética, tá? Isso não é bom. Eu tenho que ser sincero com vocês, não é bom. Por quê? Porque vai permitir com que a FGV explore todo um novo rol de questões baseados no novo diploma. Era para ter estreado, na verdade ainda não estreou, mas era para se estrear no 20º exame. Só que o Conselho Federal da AB, as seccionais reclamaram que não estavam conseguindo implementar ali as modificações nos códigos, nos tribunais de ética, pediu uma prorrogação. Esse diploma vai entrar em vigor no dia 1º de setembro desse ano, ou seja, antes do edital do 21º Exame de Ordem. Ou seja, vocês serão premiados com o novo Código de Ética, né? Ah, que droga! Mas assim, ética profissional, mesmo que seja uma estreia, não é uma disciplina difícil. Tanto é que, da média de candidatos, a disciplina que oferece o melhor retorno para todo mundo é ética profissional. Isso aí é indiscutível, tá? Por quê? Porque o universo a ser estudado, o universo dogmático, né, os diplomas, é o Código de Ética, o Regulamento Geral, o Estatuto, que é a Lei 8.906/94, é pequeno. Se você tirar ali os 3, agora que tem um novo Código de Ética, vamos tirar 4. 4 dias da última semana para ler, depois responder um monte de exercício, vai lá e acerta 10. Acontece que, nessa coisa de responder um monte de exercício, que é uma etapa fundamental para a preparação, a gente vai ter que pegar as questões antigas e fazer uma separação nelas. Porque tem questões que são vinculadas ao regulamento. Aliás, teve mudança no regulamento também, que já está em vigor. Mudanças pontuais vinculadas à questão da sociedade unipessoal. Tá? O professor Paulinho Machado vai falar sobre isso, mas olho no lance. Vocês vão ter que, na resolução do exercício, separar aquilo que é regulamento, separar aquilo que é o estatuto, e botar do outro lado, que é de ética. Porque as questões de ética, as antigas, dá para estudar por elas? Essa é a grande pergunta. Dá. Desde que vocês refaçam os enunciados e as respostas. Ou pega o problema do enunciado, que na verdade costuma ser problemas práticos, e modifica a resposta. De acordo com o novo Código de Ética, caminha assim. O Código de Ética difere muito do anterior? Não. Mas é diferente. Tá? E a banca vai explorar as particularidades das diferenças. Vocês precisam estar inteirados. É chato, é ruim, porque vai demandar mais tempo para se preparar. Vai ser aquela empurração, tem que olhar, analisar, ler. Por outro lado, tá? Por outro lado, quem fizer isso se prepara bem e consegue surpreender a banca. Tá? Eu falei 4 dias da última semana antes da prova para estudar, mas eu também recomendo na questão de ética, isso é importante, que um mês antes faça também a mesma coisa, tire 3, 4 dias para estudar só ética. Para essa prova, especialmente, isso é verdade, muito verdade, verdade verdadeira. Vocês precisam parar, por quê? Como vai ter estreia do novo diploma, como não temos nenhuma questão, zero, nenhuma questão elaborada pela FGV sobre esse novo formato, então vocês precisam parar mesmo e olhar. Por quê? Voltando aqui, ética profissional é o coração da primeira fase, sozinha. 1/4 das questões é de ética profissional. Acertar as 10 é fundamental. Tá? Então já deixa logo de cara esse alerta dado. Vocês estão começando a estudar, sabe que vão ter que ler o novo Código de Ética. Esqueçam o antigo. Tá? Vai entrar em vigor 1º de setembro. Edital foi para o dia 26, se eu não me engano. Né? Acho que é exatamente isso. Enfim, setembro. O edital setembro, prova lá em novembro. Enfim, eu não tenho dúvida quanto a isso. Novo Código de Ética para o 21º Exame de Ordem. E a metodologia de estudo tem que ser diferente do que aquilo que nós regularmente vínhamos ensinando, porque mudou tudo. Beleza? Muito bem. Então vocês vejam aqui, temos 2 questões de filosofia do direito. Filosofia não vai mudar, entendeu? É sempre a mesma coisa.
constitucional, temos sempre, agora não estamos vivendo uma época de intensas modificações legislativas, principalmente no Congresso. O Brasil está em convulsão política, tá? Então temos aqui direito constitucional, que é uma disciplina importantíssima, são 7 questões. Depois direitos humanos, que é muito associado ao direito constitucional. Eu diria até que pode ser um estudo atrelado, tá? Depois direito internacional, são só 2 questões. Depois nós temos o tributário, ó, com 4 questões. Tem um peso um pouco menor, apesar de ser uma segunda fase, tá? Depois administrativa, disciplina muito importante também, ó, 6 questões. E importante, e vejam vocês, ó, importante também por causa do volume de conteúdo, ó, as disciplinas, digamos assim, mais pesadas, ó, tributário, administrativo, ambiental, 2 questões, um volume de conteúdo menor. Direito civil, a disciplina mais pesada de todas. Depois, ó, nós temos ECA CDC, que apesar de 2 disciplinas pequenas, elas têm um percentual de aproveitamento, tá, entre os candidatos, um percentual alto. Isso aqui eu vou falar outra oportunidade com vocês. Tá? 2 dias estudando só isso aqui pode render 4 acertos. Ó, e não é nada desprezível. Depois empresarial, que é outra segunda fase também. Processo civil, que é a primadona da vez, a disciplina que está sob todos os holofotes, todo mundo de olho em processo civil. Depois nós temos o gigante, direito penal também, ó. Veja só, processo civil 6 questões, ó. Processo de direito penal 6, processo penal 5, tá? Direito de trabalho 6 questões e processo de trabalho 5. Essa aqui, ó, direito de trabalho, porque o direito processual civil, ele informa o direito processual do trabalho, tá? E aplicado de forma subsidiária ao direito processual do trabalho. Então, tem que ficar ligado, as modificações vão impactar aqui também. Então, essa aqui é a ordem das questões por apresentação na prova, inclusive com a localização. Se vocês olharem todas as provas desde que a FGV entrou, tá? A disponibilização, tirando, claro, a introdução de uma disciplina ou outra, como filosofia do direito, a ordem de apresentação é rigorosamente essa. Tá? Isso aqui é importante, a gente vai falar aqui em outras oportunidades, isso aqui é importante para traçar estratégia, mas estratégia de resolução da prova não é algo para agora, não estamos preocupados com isso não. Isso aí a gente deixa para a última semana dessa prova, e eu vou tratar disso em detalhes com vocês, que vai ajudar muito na hora de, não só de resolver, mas como aproveitar o melhor de vocês em cada momento da prova. Olá! Disciplina. Aqui nós temos as questões, aqui eu fiz questão de aglutinar, por assim dizer, essas, direito civil e processo civil, porque um informa o outro, são vinculados, tá? Irmãos gêmeos, tá? Então, penal, processo penal, direito de trabalho, processo de trabalho, tá? Em regra, quando se estuda um, estuda o outro, eles são disciplinas muito próximas, e o processo civil, exatamente, o processo de cada disciplina instrumentaliza o direito material. Então, por isso que eu fiz essa separação. Vejam vocês, ó. Direito civil tem 7 questões. Ok. Essas 7 questões representam 8,75% da prova. Tá? Isso significa dizer que, para chegar aos 40 pontos, o candidato que é muito bom em civil, ele vai já caminhar ali 17,5%. Não chega perto dos 25%. Mas vamos supor aqui que nós tenhamos um candidato civilista nato, ama direito civil, come, dorme, bebe direito civil. Ele teria, na sua primeira fase, ó, 2, 3, 4. Ó. Se ele acertasse todas as de direito civil, todas de ética, ele teria 42,5% do caminho andado, quase metade do caminho andado para ser aprovado na primeira fase. O que isso quer dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Volta para mim. Vocês precisam saber, ou já devem saber, mas eu espero que já saibam, mas não souber, tem que descobrir quais são suas aptidões intelectuais, quais são as disciplinas que vocês, ó, manjam muito, dominam, são craques. Ah, eu sou trabalhista, direito trabalha comigo. Quando nós estamos no final da faculdade, geralmente o curso direciona para um lado, para o outro, alguns cursos, né? Eu acho que a maioria, alguns outros não. Para o candidato definir o que é. Então, essa coisa de saber as preferências é fundamental, porque a partir daí a gente vai exatamente estabelecer quais são as prioridades. Ah, dá para se estabelecer prioridades na preparação? Dá, porque a meta é fazer 40 pontos. Tá? Ótimo fizer 80, mas se chegar na meta, beleza. Então, assim, com as disciplinas que você mais domina, a gente pode fazer um cálculo antecipado que vai ajudar durante todo o processo de preparação para saber o que tem que estudar e o quanto o candidato pode atingir. Porque, de repente, você tem aqui
É bom de direito civil, mas não tão bom de processo civil aqui. Mas aí você pega, é muito bom de direito de trabalho e processo de trabalho. Craque nessas duas aqui, ó. Eu tenho 15, tem então, vamos lá, 0,57, 27. Soma com 42 aqui, ó. Vai 1, 0, 7, 8, 9, 10, 1, 0, 5, 6, 70%. Com 4 disciplinas, dá para quase chegar aos 40 pontos. Eu chego a 70% dos 40 necessários. Ou seja, dá para ter um desempenho excepcional com pouca coisa. Partindo exatamente daquilo que é predisposto. Então, um candidato que se diz, por exemplo, só estou exemplificando, você pode ser bom em penal, bom em trabalho, alguma coisa assim. Bom em trabalho, você é bom mesmo. Está fazendo as questões anteriores e pá, detonando? Legal, vamos cultivar isso, que vai ser importante. A gente pega a ética, pega essas duas disciplinas, eu não sei se são essas, de repente o candidato aqui não gosta de nada, mas a gente tem outros caminhos. Ó. Quer ver? Vamos seguir aqui. Nós temos aqui também, ó, administrativo, constitucional e empresarial. Tá? O peso geral na prova, cada disciplina dessa, tá? O número de questões e o peso para os 40 pontos. Tá? Isso de descobrir as aptidões vai permitir que vocês deem uma boa direcionada. Eu sou muito craque em alguma coisa, vamos estudar tudo, estamos começando agora, vamos estudar tudo, mas vamos direcionar ali as forças nessas disciplinas. Depois a gente vai identificar as fraquezas. Tá? Das fraquezas, onde é que é melhor estudar para a gente conseguir estabelecer a melhor pontuação. Quando eu fiz a minha prova, ainda eram 100 questões, eu fiz tanto isso, treinei tanto essa coisa de quanto eu posso fazer na prova, que eu achava que eu ia fazer 56 pontos. Daí eu fiz 53, tá, dentro da minha estratégia. Ficou dentro da estratégia, funcionou. Tá? E a aprovação veio, logo de primeira. Bom, e aqui nós temos as outras disciplinas. Vocês vejam ó, que eu estou botando na ordem por número de questões. Ó, e vai decaindo. Nós temos ó, tributário, que ainda pesa 4, humanos pesa 3, tá? Depois cai bastante. Tá? O peso vai caindo também. Então, nós temos pesos distintos. Né? Aqui, disciplinas que são correlatas. Tá? Correlatas. Depois, disciplinas com grande peso. Ó, 6, 7, 5. Tá? Aqui vai caindo o número de questões. E, por fim, nós temos ela, a queridinha, o chuchu beleza do exame de ordem. Ética profissional, 10 questões. O menor volume de conteúdo a ser estudado, tá? E que oferece a melhor relação custo-benefício. Isso aqui a gente trata de uma forma distinta, não se preocupem com ética agora, que nós estamos muito longe da preparação. Tá? Mas, quando chegar a hora de estudar ética, vocês vão entrar nos estudos de corpo e alma. Beleza? Vamos agora para o próximo bloco, vamos falar um pouquinho mais de estatística, pegar algumas coisas, algumas informações que eu tenho certeza que vocês vão ficar extremamente curiosos para saber o que é. Voltamos já.